Oi pessoal, vamos conhecer agora mais uma tragédia do Eurípides, essa chamada Ion. Ela conta de Ion, que é um jovem filho de Apolo com uma mortal, fruto de uma vez em que Apolo pegou essa mortal numa caverna à força, né? E ele foi abandonado pela mãe e levado por Hermes, cuidado por Hermes, pelo deus Hermes. E depois que o menino cresceu, foi levado para trabalhar no templo de Apolo, em Delfos. A peça se passa em Delfos. E ela vai contar essa história e também o reencontro que vai haver entre Ion e a mãe, né? Essa história começa com a Creusa, que é a mortal, a mãe de Ion, que será a mãe de Ion. Ela é filha de um dos primeiros reis de Atenas, Erecteu. A Creusa passeava numa caverna perto da Acrópole, onde ela foi pega então a força por Apolo, né? Ela depois disso ela seguiu com a vida dela até que percebeu que estava grávida. Ela teve o filho, né? E abandonou o filho na mesma caverna, né? Naquela mesma caverna perto da Acrópole. Apolo mandou Hermes pegar a criança e cuidar dela, né? E assim Hermes fez. Hermes cuidou do menino, né? E depois que o menino cresceu, o levou para ser oficiante no templo de Apolo. O que vai acontecer a partir daí é que Creusa era casada com um homem chamado Chuto. Esse homem, ele tinha sido expulso do lugar onde ele morava e ele foi parar em Atenas, né? Onde ele prestou alguns serviços para o rei Erecteu e, em agradecimento, Erecteu ofereceu a mão de uma das filhas dele em casamento, a mão da Creusa. Então Chuto e Creusa se casaram, só que eles não conseguiam ter filhos, né? Chuto, então, ele foi para Delfos para pedir um filho, né? Pedir para conseguir ter um filho com sua esposa. Apolo, então, por meio do oráculo, né? Ele disse que o Chuto teria um filho. Seria a primeira o primeiro menino que ele encontrasse a partir daquele momento seria o filho dele. Então o Chuto, quando ele ia saindo do templo, ele encontrou Io e logo se afeiçoou pelo garoto, né? Quis ficar com o garoto, cuidar dele. Só que a Creusa não gostou nada disso, não gostou de Io. A Creusa, que era mãe de Io, mas não sabia, né? Não sabia que aquele rapaz era o filho dela. Então ela passou a perseguir Io, tentou envenenar Io. Mas a Pitonisa, a sacerdotisa de Apolo do templo, interveio
né, impedindo-a de envenenar o próprio filho, e explicou que ela é a mãe verdadeira do Io. Essa história é da peça, da tragédia, e ela está bem resumida aqui nesse livro, Dicionário da Mitologia Grega, da Ruth Guimarães. Então, vamos começar? Aqui, também dessa edição, de onde eu li Ifigênia em Táurida, né? E também as Troianas, tradução do Jarra Torrano, da editora 34, né? Teatro Completo 4 do Eurípides. Aqui, ó. Apolo seduziu e engravidou Creusa, filha de Ericteu, em Atenas. Ela expôs o recém-nascido sob Acrópole, tomando o mesmo lugar por testemunha da injustiça e do parto, a caverna perto da Acrópole. Hermes recolheu o bebê e transportou para Delfos, e a profetisa o encontrou e criou. Chútor desposou Creusa, pois, aliado aos atenienses, recebeu de presente as núpcias da mencionada antes. Não lhe nasceu outro filho, mas os Delfos fizeram guardião do templo, o criado pela profetisa. Guardião do templo, né? Este, sem saber, servia ao pai. Pois é, o Io é servo de Apolo, né? Atuando no templo, que é justamente o pai verdadeiro dele, sem saber. Então, o Io é servo de Apolo, mas é filho dele sem saber. E a Creusa vai perseguir o rapaz que ele não sabe que é filho dela verdadeiro também. Os personagens: Hermes, Ion, coro de servidoras de Creusa. O coro aqui é formado por mulheres de Atenas, servidoras de Creusa, a própria Creusa, o Chútor, um ancião, um servidor de Creusa, a Pítia ou profetisa e Atena. A cena do drama se situa em Delfos e o drama foi representado em 413 a.C. Aqui, prólogo. Hermes, né? Atlas, que nas brônzeas costas veste o céu, velha morada dos deuses, engendrou Maia de uma das deusas, que para Zeus supremo Jerome, Hermes, o servente dos nomes. Venho a esta terra de Delfos, onde, sentado no meio do umbigo, Febo aos mortais canta o presente e o porvir, sempre vaticinando. Vive não sem insígnia a urbe dos gregos, aclamada por ser de Palas de áurea lança. Febo jungiu núpcias com filha de Ericteu, Creusa à força, onde as pedras do norte, sob a colina de Palas, em solo ateniense,
os reis da terra ática chamam compridas. As ocultas do pai, pois agradava ao Deus, a Creusa, portou o peso do ventre, e ao vir o tempo, teve o filho em casa, e transportou o filho à mesma gruta em que Creusa se deitou com o Deus, e deixou, qual para morrer, no redondo círculo de côncavo berço, guardando o uso de prógonos e do terrígeno erectônio. Pois a filha de Zeus jungiu junto dele as duas vigilantes guardiãs, dobres serpentes, e deu as filhas de Aglauro para guardarem. Aqui. Hermes começa lembrando dos pais dele, Atlas, um gigante, né, alguém que existiu antes um deus, né, que existiu antes dos deuses olímpicos, que foi punido por ter participado da guerra entre os gigantes e os olímpicos. Foi punido por Zeus a ter que eternamente sustentar nas costas o céu. Então Atlas teve como filha Maia, e a Maia teve como filho Hermes. E Hermes é o servente dos deuses. Hermes, ele fala de onde ele está, falando que é Delfos. E ele fala de Apolo, que está sentado no umbigo da Terra, né? Que é uma pedra que fica lá no santuário de Apolo. Em cima dessa pedra, o Febo Apolo está sentado. E daquela pedra é que ele canta os vaticínios aos mortais. Hermes também fala de Atena, né? Que é uma cidade aclamada, protegida pela... Ele fala de Atenas, né? Que é uma cidade que é protegida pela deusa Atena. Em seguida ele fala das núpcias forçadas entre Apolo e Creusa. A Creusa, escondida do pai, deixou o filho dela lá na gruta, na mesma gruta. Mas Atena mandou que duas cobras protegessem a criança. Daí, lá entre os Erectidas, é usual, com as serpentes lavradas em ouro, criarem filhos. Mas a jovem atou ao filho o luxo que tinha. A Creusa, né? Deixou com o filho o luxo que tinha. E deixou-o como a morte. E, por ser meu irmão, Febo assim me pede: ó irmão, parte para a povoação autóctone da ínclita Atenas. Sabes a urbe da deusa. Recolhe o recém-nascido da pedra côncava, com o cesto mesmo e as faixas que tem. Transporta para o meu oráculo de Delfos e deposita-o na entrada de meu templo, para que saibas, o filho é meu. Do mais, cuidamos nós. Eu, para agradar Lóxias, meu irmão, recolhi o trançado cesto. Transportei e nos degraus deste templo depositei a criança, abrindo o curvo cesto do berço,
para se ver a criança. Dá-se que no curso da cavalgada do sol, a profetisa entrava no templo de Deus e, ao lançar os olhos na criança Nécia, perguntou-se que moça Délfia ousaria lançar secreta criança à casa do Deus. Estava propensa a banir do santuário, mas por dó afastou crueldade, e Deus cooperou para não banir o filho de casa. A profetisa, encontrando a criança, falou: que moça Délfia abandonou o filho dela aqui? Mas ela acabou não fazendo isso, né? Recolhe e cria-o, mas ignora ser Febo quem o semeou. E de que mãe nasceu? Hermes também não contou. E o filho não soube quem eram os pais. É como se ele tivesse tido um novo nascimento ali no templo. Na infância, entre os altares, criou-se, brincando, um mortal criado no templo. E quando adulto, o fizeram os Délfios guardião do ouro do Deus, intendente fiel de tudo. E no templo do Deus vive até hoje venerável vida. Creusa, a mãe deste rapaz, se casou com Chuto nestas circunstâncias tais. Agora vai contar do casamento entre Creusa e Chuto. Houve entre Atenas e os Calcodôntidas, habitantes da terra Eubéia, uma guerra. Quando o Chuto, aliado e vencedor na lança, obteve por prêmio casar-se com Creusa. Ele ajudou a Atenas numa guerra contra a Eubéia. Ele, não nativo, filho de Éolo, neto de Zeus, Aqueu nato. Após longa lavra do leito, não teve filhos com Creusa. E por isso vem a este santuário oracular de Apolo por amor de filhos. Ele chega ao santuário para pedir filhos, né? Lóxes leva a sorte assim, e nunca se omitiu, como parece. Dará a Chuto, se entrar neste santuário, seu próprio filho, e dirá nascido desse, para que, quando em casa de sua mãe Creusa o saiba, e as núpcias de Lóxes fiquem ocultas, e o filho tenha sustento. Apolo vai dar o próprio filho para o Chuto. Dizendo que é filho dele, né, de Chuto. E aí ninguém vai ficar sabendo da paternidade de Apolo, né? Fará Íon, mesmo o fundador de Ásio Solo, ter o renome proclamado pela Grécia, aí o vaticínio de Apolo. Chuto fará com que Íon seja um fundador de uma terra grega na Ásia, né? Mas entrarei neste bosque de loureiros para saber o que se fez a esta criança. Pois vejo este rebento de Lóxes. Repara que o Hermes, ele está falando do... Hermes se disse filho de Atlas, mas ele também é filho de Zeus, tá? E quanto o filho de Zeus, ele sabe o passado
e o futuro. Então ele está falando da história do Ion. Ele sabe o casamento dos pais mortais dele. E ele sabe o futuro, que também foi contado por Apolo, né? Do garoto, que é ser um importante nome na Grécia. Mas entrarei neste bosque de loureiros para saber o que se fez a esta criança, pois vejo este rebento de Lóxias sair para lustrar os portais diante do templo com ramos de louro. Aí o Hermes está falando do que ele vai fazer naquele momento. Ele está vendo o Ion limpando o templo. O nome que terá, Ion, primeiro dos deuses, eu o denomino. Torrano aqui, ó, diz sobre isso, ó. Hermes anuncia a entrada de Ion, cujo nome Hermes é o primeiro dos deuses a lhe dar. No sentido premonitório de que o nome o designa em referência ao acontecimento de um encontro fortuito, domínio de Hermes. Ion foi um nome dado por Hermes, né? E esse nome se refere ao encontro fortuito que será entre Chuto e Ion. Hermes é o deus dos encontros fortuitos, né? O deus do acaso. Chuto fortuitamente encontrará Ion. E Hermes já, por isso chamou Ion, assim nomeou aquele rapaz, né? Ion. Quando Chuto se encontra com quem o deus Febo predissera ser o seu filho. No caso, esse que assim ia. Por isso mesmo se chama Ion, esse que ia. Ó, Ion significa esse que ia. Esse que ia, né? Esse que foi levado ao templo de Apolo e agora será levado por pais mortais para Atena. Aqui, ó. Agora Ion vai dizer: ele é servo de Apolo. Eis o carro brilhante da quadriga. O sol já brilha sobre a terra. As estrelas fogem deste fogo etéreo para a noite sagrada. E nascessos, ele estava falando do amanhecer. E nascessos cimos do Parnaso, resplêndidos para mortais, recebem o disco diurno. A fumaça da mirra seca para o teto de Febo evola-se. Na trípode divina senta-se a mulher Délfia, cantando aos gregos vozes, e Apolo proclama: oferece-se incenso para o Deus, e uma mulher Délfia senta-se ali e ela canta aos gregos o que Apolo a manda, né, cantar. Ó servos Délfios de Apolo, de Febo,
Ide até os argênteos rodopios da Castalha, e com puras gotas banhados, vinde ao templo. Silentes vigiai boa boca, e produzi as boas falas da própria língua aos consulentes do oráculo. Nossos trabalhos, desde menino, sempre fazemos, com ramos de louros e coroas sagradas, purificaremos as vias de acesso a Febo. E com mádidas gotas umedeceremos o solo e afugentaremos com o meu arco os bandos de aves perturbadores das santas oferendas. Nascido assim sem mãe nem pai, sirvo ao Criador, templo de Febo. Ele é um garoto sem pai nem mãe, criado no templo. Por isso ele é pleno e feliz servo de Apolo. Vem, ó recém-florido, ó órgão de linda Laurácia, que sob o templo varres o lar de Febo, vindo de jardins imortais, onde gotas sacras regam com sempre fluente fluxo de fonte. Mirtus sacra fronde, com que varra o chão do Deus todo dia ao veloz voo do sol, no ofício cada dia. Descrevendo o trabalho dele, né? E olha a integração entre o trabalho dele e o templo, né? E o todo, né? Ó recém-florido, ó órgão de linda Laurácia, que sob o templo varres o lar de Febo, vindo de jardins imortais, onde gotas sacras regam com sempre fluente fluxo de fonte. Mirtus sacra fronde, com que varra o chão do Deus todo dia o veloz voo do sol, no ofício cada dia. Tem uma vida que brota ali dentro do templo, e ele segue o regime do sol. Ó Peã, um outro nome para Apolo. Feliz, feliz sejas, ó filho de Leto. Bebo mesmo este labor, belo mesmo este labor, ó Febo, sirvo-te ante o templo, honrando esta sede oracular. Ínclito é o meu labor, ter mão serva de deuses, não de mortais, mas de imortais. Com faustas fadigas trabalhar não me cansa. Ele se regozija por ser servo de deuses e não de mortais. Febo é meu pai genitor. Ele o diz. Louvo quem me nutre. Ele não sabe que Febo é o pai que é quem o semeou, né? Mas ele de fato é filho de Febo, vive como filho de Febo, porque nasceu e vive no templo de Apolo. Louvo quem me nutre, digo útil a mim o nome do Pai. Febo no templo. Ó Peã, feliz, feliz sejas, ó filho de Leto. Ele vive na felicidade. Ali ele é nutrido, ali ele faz um trabalho belo. Mas cessarei os trabalhos com vassouras de louro.
Lançarei de vasos de ouro a fonte da terra, que os rodopios de Castalha vertem. Ao lançar úmida água, lícito sem núpcias. Nunca cesse assim de servir sempre Febo, ou cesse por boa sorte. Cessará os trabalhos, né? Ea, as aves afluem e já deixam ninhos do Parnaso. Grito, não toque nos frisos, nem no templo ornado de ouro. Arqueiro te ferirei, ó arauto. Afasta as aves para elas não sujarem. Ó arauto de Zeus, que vences a força das aves com teu bico. Para o altar este outro cisne rema. Não moverás alhures o pé purpúreo? Nem a lira, sócia de Febo nos cantos, te livraria de flechas. Desvia o voo, vai ao lago Délio. Se não ouvires, gemerás as bem sonoras canções. Ea, que ave nova que chegou, fará ninhos de gravetos para os filhotes nos frisos? Acordes do arco te repelirão. Não ouvirás? Nos rodopios de Alfeu cria teus filhos, ou no vale do Istmo, para não ferir ofertas nem templo de Febo. Tem aves, chegou ali uma ave, né, para perturbá-lo, para sujar o templo. Ele quer afastar as aves. Ele não quer nada que macule o templo, nada que macule a vida dele, que é tão integrada ao templo. Receio que eu vos mate, núncios das falas dos deuses aos mortais. Estou no ofício a serviço de Febo. Não cessarei de servir os que me dão pasto. As aves são núncios das falas dos deuses aos mortais. Só que ele receia matá-los, porque ele está ali no trabalho a serviço de Febo, que é o oráculo para os homens. O Párodo começa pelo coro, que é formado por mulheres que que vieram de Atenas. Elas são servas de Creusa. Elas param diante do templo de Apolo e observam. Não só em divina Atenas havia os bem colunados pátios dos deuses e os serviços de viário, mas há também junto a Lóxias, filho de Leto, luz de belas pálpebras das gemelares fachadas. Não só em Atenas há belas colunas, pátios com belas colunas, né? Mas ali também. Ali no templo de Lóxias. Com uma fachada com duas colunas gêmeas. Olha, vê tu aqui, o filho de Zeus com foice de ouro mata a hidra de Lerna. Amiga, olha com os olhos. Vejo, e perto dele outro ergue acesa ígnea tocha. Ora, é este o lendário em nossos teares escudeiro Iolau, que assumiu e cumpriu lides com o filho de Zeus? Elas estão observando as representações que há ali no templo e reparam no Heracles
com o escudeiro Iolau matando a Hidra de Lerna, um dos trabalhos do Hércules. Hidra de Lerna é uma serpente com várias cabeças. Aqui ela está dizendo, mostrando que elas bordam essas cenas. Também este, vê, montado em cavalo alado, mata a de 3 corpos, força que respira fogo. Está falando de Belerofonte, que está montado no Pégaso, matando a Quimera, que é um monstro com o corpo de dragão, leão e cabra, né? Por toda parte, persigo a vista. Nos muros de pedra, observa o tumulto dos gigantes. Assim vemos, ó amigas, vês que o escudo gorgônio ela vibra contra Encélado? Vejo Palas, minha deusa. No confronto que os olímpicos tiveram com os gigantes, Atena enfrentou o gigante Encélado, o menor deles, mas o mais inteligente. Vês o raio fulminante e violento nas mãos atiradoras de Zeus? Vejo, ígneo fulmina o inimigo Mimante. Zeus enfrentando Mimante. E Brômio Baqueu com Tirsos de Hera e Hermes mata outro filho da terra. E Dioniso mata outro gigante. Aí agora elas vão se dirigir a quem está dentro do templo. Falo contigo junto ao templo. É lícito ultrapassar a pé nu a soleira do santuário? Não é lícito, ó estranhas. Não saberia de ti notícia? Que notícia queres? Realmente o templo de Febo tem um umbigo no meio da terra? Coroado e rodeado de górgonas. Há uma ligação entre Apolo e as górgonas. Assim também conta a fama. Se sacrificaste bolo ante o templo e quereis perguntar algo a Febo, ide ante o altar. Sem imolações, não vades ao recesso do templo. Se vocês querem perguntar algo, entrar e perguntar algo a Febo, ofereçam, façam imolações no altar. Entendi, e não transgredimos o instituto de Deus. Esta vista externa há de nos comprazer. Elas vão ficar ali mesmo. Vede vós tudo que é lícito. Meus donos me deixaram ver este santuário de Deus. Servas, de que casa vos dizeis? Convive com Palas, o palácio. Nós vem de um palácio que convive com Palas. Criadouro de meus senhores. Perguntas por ela, presente. Então elas apontam a presença da senhora dela, a Creusa, que nós vamos ler no primeiro episódio depois.